Com a prática do Epitaxy, aprendemos a sentir de maneira mais latente as 7 dimensões de consciência que abordamos na seção 4 do módulo 1. Isso nos permite reconhecer a frequência que nossa alma está vibrando, mente concreta ou mente abstrata, o modo atuante ou o modo existente. Desenvolvemos através da conscientização a atenção plena. Ela serve como uma lente que amplia a nossa percepção real, sem os filtros dos nossos condicionamentos, além de ser um alarme suave que nos mostra quando estamos analisando demais, comparando, julgando ou quando estamos com outros padrões ligados ao modo atuante. Através da transformação das práticas em um estilo de vida, passamos a compreender que temos alternativas, que temos outras opções de ações por mais exaustos, estressados ou irritados que estejamos. Acabamos desenvolvendo o que se chama de alma de discípulo. Aliás, para falarmos sobre isso, farei uma analogia. Pense em um profissional júnior e um profissional sênior. Para facilitar, pense na sua área de atuação. Quando falamos somente no âmbito profissional, preferimos lidar com profissionais mais sêniores, pois eles possuem mais experiência, mais rodagem e bagagens ligadas à sua área de atuação. O profissional júnior está constantemente querendo aprender, se aprimorando, ainda não possui a bagagem do profissional sênior, logo, começa fazendo tarefas mais simples, que exigem menos responsabilidade. Na vida, infelizmente, acabamos fazendo a mesma coisa. Nossa alma capta, através da dinâmica de percepção da realidade, tudo o que acontece ao nosso redor, oriundo de nosso contato com o mundo externo e interno. Além disso, nossa percepção nomeia e categoriza as experiências, criando um banco de dados repleto de memórias, impressões, julgamentos e muito mais. Dessa forma, com o passar dos anos, nos transformamos em experts, em viver como se fôssemos um profissional sênior. Limitamos nosso alcance mental, mantendo somente as ações e hábitos que são considerados saudáveis pelo nosso extenso banco de dados. Agora, depois de tudo que conversamos, você consegue perceber como isso nos limita? Se considerarmos nossa experiência como um escudo, deixaremos de viver boa parte de nossa vida. Eu não estou dizendo que devemos desconsiderar a nossa experiência. Ao contrário, ela é extremamente importante. Porém, através da prática de Epitaxy, começamos a ter um discernimento mais apurado de quando e como devemos usar esse banco de dados. Começamos a despertar o nosso mental abstrato, ou o modo existente, que nos mantém com o espírito de discípulos, sempre dispostos a aprender algo novo, a explorar algo novo, a viver uma experiência real. A palavra disciplina advém de discípulo em sua raiz latina. Logo, disciplina não é um condicionamento, uma limitação mental, nada disso. Tudo que é represado apodrece, é preciso que a vida seja um fluxo constante de transformação de energia em consciência. Disciplina é o desenvolvimento da alma de discípulo, do estado de principiantes. Somente com a ideia de que estamos abertos ao novo, ao presente, com todas as suas delícias e os seus lamentos, conseguiremos ser mestres de nós mesmos. Conseguiremos transmutar a nossa frequência anímica da mesma maneira que os antigos alquimistas transformavam chumbo em ouro. Nossas reações são as causas de nossos sofrimentos. Elas geram resíduos que variam de tamanho de acordo com a intensidade da energia que desprendemos com elas. Quanto mais energia colocamos em uma reação, maior será o resíduo deixado. Esses resíduos, como já vimos, são o resultado de um fluxo de consciência, de um ciclo de condicionamentos, ao mesmo tempo que são a origem de um novo ciclo, de uma nova cadeia de pensamentos e emoções. Além disso, esses resíduos criam um peso em nossa alma, fazendo com que, ao invés de ser um lago cristalino, nossa psique seja uma represa poluída e turva. Ao invés de sermos ouro, somos chumbo, somos um metal pesado, menos nobre do que deveríamos ser. A verdadeira alquimia acontece na alma do ser humano, transmutando chumbo em metais mais leves e nobres, até finalmente sermos ouro. Além da notável melhora em diversos aspectos de nossa vida cotidiana, a prática da meditação da maneira adequada, como falaremos em nosso módulo 2, é possível verificar através de exames de imagem seus efeitos positivos, alterando todo o nosso funcionamento cerebral. As áreas de nosso cérebro associadas às emoções positivas, como felicidade, empatia e compaixão, ficam mais fortes e ativas nos praticantes regulares. Sistemas críticos do cérebro são ativados como se brilhassem e vibrassem com vigor renovado. Dessa forma, sentimentos mais densos como a infelicidade, a ansiedade e o estresse vão pouco a pouco se dissolvendo, causando uma forte sensação de vigor e energia. Isso tudo em pouco tempo, não estamos falando de décadas de práticas. Pesquisas recentes mostram que é possível começar a perceber os benefícios da prática em apenas 8 ou 9 semanas, desde que seja feita diariamente. Antigamente, acreditava-se que nosso temperamento, alegre ou mais triste, era fruto de um conjunto inato. Algumas pessoas eram mais felizes e outras mais tristes, independente do que lhes acontecesse em suas vidas.
Há algum tempo, estudos conduzidos por Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, transformaram a maneira que lidamos com essa questão. A prática constante de técnicas meditativas, baseadas em atenção plena, permite que as pessoas transformem seus pontos de referência emocional. É possível alterar permanentemente o nosso nível de felicidade. Isso se tornou perceptível graças à mensuração da felicidade por meio de exames de atividade elétrica em diferentes regiões do nosso cérebro. Quando estamos agitados e perturbados, ansiosos ou deprimidos, a região mais iluminada em nosso cérebro é o córtex pré-frontal direito. Quando estamos de alto astral, felizes, entusiasmados e radiantes, a área que fica mais iluminada é o córtex pré-frontal esquerdo. Isso permitiu que se criasse uma espécie de índice de humor, baseado na relação entre as atividades nesses dois polos. Dessa forma, é possível prever o ânimo diário com precisão. Em todos os estudos, sejam relacionados ao âmbito profissional, pessoal ou dos relacionamentos, os resultados foram reveladores. Sempre, os praticantes regulares de meditação se tornaram menos ansiosos, mais contentes, envernizados e mais envolvidos em seus afazeres do que os grupos de não praticantes. As tristezas geradas em momentos difíceis passou a ser encarada como algo mais amistoso e administrável. O funcionamento do cérebro dos praticantes regulares muda, ou seja, a prática proporciona uma transformação profunda naqueles que a adotam como um estilo de vida. Com o tempo, tendemos a ser mais felizes do que tristes, mais despreocupados do que agressivos, envernizados ao invés de exaustos, apáticos. Isso se deve à mudança na ínsula, uma região situada na superfície do nosso cérebro que controla aspectos ligados à nossa humanidade em seu sentido mais pleno. Pesquisas utilizando imagens cerebrais, como ressonância magnética, mostram que a ínsula é vitalizada pela meditação correta. Isso é muito interessante, pois essa é uma das regiões cerebrais ligadas à conexão humana, tendo como base a empatia profunda. É ela que permite nos conectarmos à alma de outras pessoas, compreendendo o sofrimento alheio. Esse é o verdadeiro significado do termo compaixão, nos posicionarmos à altura do sofrimento alheio, nos solidarizarmos com o outro. Assim, surge além da compaixão, a bondade. A empatia, bem como a compaixão e a ternura, são importantíssimos para a nossa saúde e bem-estar. Quanto mais meditamos, mais desenvolvida a nossa ínsula fica. De 8 a 9 semanas de prática, já começam a promover mudanças radicais nessas regiões cerebrais. Cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, comprovaram que a meditação focada na ternura e na compaixão, por si mesmo e pelos outros, reforça as emoções positivas, causando uma maior sensação de prazer pela vida. Para os praticantes, eles tiveram aumento no sentimento de propósito e possuem menos sentimentos de isolamento, alienação e apresentam menos sintomas de dores de cabeça, no peito, congestão, fraqueza, entre outros. O Centro Médico de Groningen, na Holanda, mostrou em um estudo que a prática constante de meditação gera mudanças na positividade e no bem-estar, diretamente associados com a nossa capacidade de estar mais conscientes de nossas atividades diárias, prestando mais atenção em nossas atividades comuns, fazendo com que saiamos do piloto automático. Passamos a aceitar pensamentos e emoções sem julgamento, ficamos mais abertos aos sentimentos mais dolorosos, trazendo mais consciência. Pesquisadores da Universidade de Rochester, em Nova York, descobriram que praticantes regulares de meditação, nos moldes do programa Epitaxy, são mais autônomos. Não fazem coisas somente porque os outros querem ou por se sentirem pressionados. Não fazem coisas que não gostam apenas para causar boa impressão, nem para se sentirem melhores consigo mesmo. Passam mais tempo fazendo o que gostam, que valorizam e que acham divertido. Novos estudos comprovam que a prática regular de meditação tem um efeito positivo sobre nossa saúde física. O National Institute of Health dos Estados Unidos, através de um estudo feito em 2005, mostra que a prática de meditação leva a uma redução significativa na taxa de mortalidade. Em indivíduos analisados em grupos isolados, percebeu-se uma redução de 23% durante os 19 anos da pesquisa. Dessa amostra, verificou-se uma redução de 30% em mortes por doenças cardiovasculares e de 49% nas mortes causadas por câncer. Isso é um número absolutamente relevante. A prática regular de meditação ajuda a diminuir consideravelmente os sintomas da depressão. Porém, estudos mostram que a prática por 8 ou 9 semanas já reduz a incidência das crises de depressão.
as chances de uma recaída também sofrem uma drástica redução, chegando a 40% e 50% em pessoas que já sofreram 3 ou mais episódios de depressão. É a primeira demonstração efetiva de que um tratamento que se inicia quando as pessoas ainda estão bem consegue evitar a recaída. Além disso, pesquisas mostram que a meditação é indicada no tratamento de depressão para pessoas que não respondem a outros tratamentos, como medicamentos, por exemplo.